A Organização Mundial de Saúde declarou hoje que a Mpox é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Vamos agora sobre a Mpox, declarada como emergência de saúde pública global pela OMS. Aqui no Brasil já são mais de 700 casos da doença. Hoje, o Comitê de Emergência se reuniu e me aconselhou que, em sua opinião, a situação constitui uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Eu aceitei esse conselho. É o mais alto nível de alarme sob a Lei Internacional de Saúde. A OMS convocou um comitê de emergência em meio a preocupações de uma cepa mais mortal do vírus. Esse alerta foi emitido a nível global porque a nova variante ela se espalha muito mais rápido e tem 10 vezes mais letalidade do que a variante anterior. Isso é um pesadelo porque a primeira vez que nós estamos vendo um alerta de nível global desde o C-19, desde a pandemia, daquilo que vivemos desde o ano de 2019 e 2020, é agora. Está ocorrendo nesse exato momento. Eles ainda não tinham emitido nenhum outro alerta, a não ser esse que acaba de ocorrer. E esse pesadelo se intensifica ainda mais quando nós observamos as mensagens subliminares da elite mundial na capa da revista The What If, que é um braço da revista The Economist. Olha essas imagens. Quando você decifra cada uma dessas mensagens subliminares, você vê que isso é assustador. Antes, a nova variante, ela é muito mais potente em termos de espalhamento e também de letalidade. A OMS afirmou que neste momento há um risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia. O Ministério da Saúde convocou uma reunião de emergência para debater o avanço da Mpox no Brasil. E quando falamos dessa capa que você está vendo, eu já havia feito um vídeo há 2 anos atrás, decifrando as mensagens subliminares que eles colocaram na capa da revista The What If. Esse padrão vermelho significa a agenda do medo. Essas mensagens que envolvem vírus e doenças significa que eles estão planejando algo para implementar novamente a sua agenda do medo. E conseguimos observar que tem uma pessoa intrigante aí, Kamala Harris, aquela que agora está disputando a presidência dos Estados Unidos com Donald Trump, está nessa capa que faz referência a uma agenda futura. Essas mensagens subliminares, quando falamos a respeito da Mpox, e o macaco está muito claro aí, com o seu rabo em um termômetro, falando a respeito da febre, mostra que algo maior está por vir, e esse alerta que foi emitido exatamente agora confirma isso para nós. O que eu posso observar olhando para essa capa? Nós estamos vendo que no centro dela, e que faz referência ao olho que tudo vê, temos ali um chip com um símbolo de mais que faz referência à cruz ali da medicina e do lado a inteligência artificial. Por que eles colocaram isso aí? Porque daqui para frente, os planos da elite mundial é testar todo o avanço da tecnologia em cima daquilo que eles estão pretendendo implementar como uma agenda no mundo. E a agenda do medo, uma próxima grande pandemia, como grandes infectologistas já falaram que iria acontecer, e apenas é uma questão de tempo, né? Eles já falaram que vai acontecer, só não sabem exatamente quando, começa a fazer sentido nesse momento. Outra capa da revista What If fez com que, antes de tudo acontecer, eu pudesse decifrar e avisar aos inscritos desse canal aqui que uma pandemia estava por vir. Quem é que se lembra disso? Veja aí. Chama muito mais a curiosidade nessa capa aí, que no caso as pessoas não enxergam por estar de uma forma meio que subliminar. A gente vê que tudo isso forma um alvo e que nas partes alaranjadas nós vemos aí aviões soltando chemtrails, que são rastros químicos que irão adoecer e acabar aí iniciando um processo de redução populacional. E juntamente com esses rastros químicos, nós vemos ali formas, formatos cilíndricos que fazem referência a vírus. Então não tem como dizer mais que tudo isso é teoria da conspiração, pois os próprios caras estão detalhando isso nas capas de suas revistas. E a gente vê que a ideia principal
do ano de 2020 faz girar em torno disso. Talvez uma grande infestação de algum vírus que possa surgir a partir do norte da América, ou então na própria América em si, por rastros químicos que eles irão despejar em cima da população. Agora, esse mundo digital envolvido com a medicina vai mudar radicalmente. Não só a vida de todos nós, a vida dos médicos, que muitos vão ser substituídos, mas funciona como um grande teste para a implementação dos planos da elite mundial. A pandemia do ano de 2020 fez com que as pessoas utilizassem muito mais os seus celulares, por exemplo. Ela introduziu o mundo digital. As vendas na internet, principalmente de produtos como esse aqui, cresceram de uma forma gigantesca. Eu sempre alertei que o melhor negócio era se trabalhar online. Mas as pessoas passaram a fazer muito mais videochamadas, pedir comida por aplicativo, por exemplo, quando estavam em confinamento. As pessoas passaram a pedir veículos por aplicativo de uma forma muito maior quando precisavam, passaram a utilizar muito mais o mundo digital. Eles precisam dar um próximo passo. E a medicina faz um grande papel quando falamos nesse avanço de tecnologia. O mundo vai mudar completamente se você não tem os seus olhos abertos. Prepare-se para isso, porque o próximo passo da elite envolve isso. Abra os seus olhos, porque o Brasil e os Estados Unidos são países que estão no foco da elite mundial. No Brasil, o Ministério da Saúde registra entre 40 e 50 novos casos por mês e alerta para os riscos. Lembrando que no início da epidemia de Mpox, em 2022, os dois países mais acometidos, não só em valores absolutos, mas também em incidência, foram os Estados Unidos e o Brasil.